Fala pessoal, tudo bom? Neste vídeo eu vou falar sobre as classes de palavras. Todo mundo que já estudou um pouco de português sabe que as palavras são divididas em uma série de classes. Na nossa língua nós temos 10 classes de palavras. Bom, mas por que existe essa classificação, essa divisão? É uma coisa que geralmente não nos explicam. Então vamos entender. Primeiro ponto é sabermos o que é classificar. Classificar é justamente dividir algo, alguma coisa, por um determinado critério. Separar, dividir por algum critério. Por exemplo, os biólogos, eles dividem, separam os animais por classes, a depender das características físicas, das características genéticas, ou por hábitos. Então eles vão lá e dividem, separam os animais em classes. Pois os gramáticos fizeram isso também com as palavras do nosso idioma. Então temos que entender quais são os critérios, Quais são os critérios utilizados para fazer essa divisão. Vamos entendê-los então. Os critérios são 3. O primeiro e mais fundamental, e curiosamente que é o que menos se fala, se explica, é o critério do aspecto da realidade que aquela palavra indica. O que isso quer dizer? Veja, qual que é a função da palavra? A palavra tem uma função comunicativa. Nós usamos as palavras para nos comunicar. Ora, e o que nós queremos comunicar? É justamente nossas experiências com o mundo real. Quer dizer, então a realidade nos aparece e nós queremos comunicá-la. Agora, a realidade não nos aparece de uma única maneira. Ela nos aparece sob diversos aspectos diferentes, distintos, várias camadas. Para entender, vamos pegar um exemplo prático. Olha só. Se eu digo a frase assim: o leão libertou rapidamente o pequeno rato. Veja, o leão. O que é o leão? O leão é um indivíduo, é uma substância, é uma coisa que existe, que nós podemos apontar. O leão é uma coisa que tem uma substancialidade, portanto. Isso é uma coisa. Então a realidade nos aparece sob esse aspecto. Tem coisas que, como o leão, são substâncias, são indivíduos. O leão libertou. Ora, libertou já é outra coisa, já é uma ação que esse indivíduo praticou. Veja, a ação ela não subsiste por si só como o leão. A ação só existe porque um indivíduo a praticou. Então já é uma modalidade diferente do mundo real. Certo? Então tem o indivíduo e tem a ação que ele pode praticar. Libertou rapidamente. Ora, a ação de libertar pode se dar sob várias características, modalidades, circunstâncias. Podia libertar vagarosamente, podia libertar ontem. Então, essa palavra rapidamente, ela caracteriza a ação, e então já é uma outra coisa, uma terceira coisa. A qualidade, a circunstância ou o modo em que a ação se dá. Pequeno rato. Pequeno. Então, pequeno já é uma qualidade, é uma característica de um outro indivíduo, que é o rato. O rato ele existe na mesma modalidade, no mesmo aspecto que o leão. Daí, nessa palavra pequeno, está qualificando esse indivíduo. Então, percebem que, olha só por essa frase aqui já temos pelo menos 4 aspectos diferentes, Temos indivíduos, temos ações, temos características das ações e temos características dos indivíduos. Então eu já poderia fazer uma divisão por 4 classes. Então o aspecto fundamental, o critério fundamental para dividirmos as palavras em classes, os aspectos. Então temos os substantivos, são as palavras que indicam os indivíduos, como o leão, o rato, indivíduos ou espécies. Então eu posso falar do leão enquanto um leão específico ou como uma espécie de leões, do rato específico ou dos ratos em geral. Então o substantivo indica o ser individual ou ele enquanto uma espécie. Depois temos os verbos. Então os verbos indicam as ações, as ações dos seres, mas não só. As ações que os seres praticam ou as ações que eles sofrem. Então, as paixões, os padecimentos, ações ou paixões. Também os verbos indicam as transformações ou estados.
né? Transformações, né? Do que um ser, um indivíduo pode se transformar, ou o que ele é, né? Indica o que ele é. Então, transformações ou estados. E, por fim, os verbos também indicam fenômenos atmosféricos, como chover, ventar, nevar, relampejar. Tá? Então, são verbos. Outra coisa são os adjetivos. Né? Os adjetivos, então, indicam as qualidades dos seres. Né? Então, o leão pode ser belo, o rato pode ser ágil. Né? Então, são qualidades dos indivíduos. Então veja que o adjetivo ele existe em função, né, do substantivo, ele está sempre qualificando um substantivo, um indivíduo, né? Já indicamos também os advérbios. Os advérbios são as palavras que expressam as nuances, as modulações ou circunstâncias das ações, né? Das ações e também das qualidades, porque os advérbios podem estar ligados a adjetivos também. E, em alguns casos, os advérbios podem estar ligados aos próprios advérbios. Né? Quando eu digo assim, muito bela, sei lá, o ratinho é muito pequeno. Esse muito é um advérbio que está qualificando o adjetivo pequeno. Né? Está enfatizando esse adjetivo. Ou o leão comeu muito mais. Muito mais, muito e mais são dois advérbios que estão ali unidos, então é um advérbio qualificando o outro. Tá? Temos também os pronomes. Né? Pronomes é uma outra classe de palavras que servem para indicar substantivos, né? Ou servir, em alguns casos, como adjetivos. Né? Temos uma série de pronomes. E depois eu vou falar inclusive de um específico para falar de um outro critério, de um terceiro critério de divisão. Né? Temos também os artigos. Né? Os artigos são palavras que têm uma função muito específica, que é individualizar ou indicar mais especificamente um indivíduo. Temos também as preposições. Né? Preposições têm uma outra função, que é indicar na realidade certas relações que acontecem na realidade mesmo, né? Relações entre substâncias e suas qualidades, as substâncias e suas ações e assim por diante. Tá? As conjunções também representam alguma coisa na realidade, porque elas representam relações entre ideias, entre sentenças, entre ideias que você expressa numa oração, né? E cria então uma relação em várias modalidades entre duas ideias. E também pode representar, vou explicar mais para frente, que pode também relacionar dois elementos numa oração que tem o mesmo valor sintático. Né? Bom, temos os numerais que indicam as quantidades enquanto tais, né? Ou em séries. Enfim, então percebam que temos uma série de classes e cada uma ela pode representa uma faixa diferente da realidade. Então isso aqui temos que ter em mente. Tá? É o primeiro critério. Bom, mas aí temos que ter em mente que esse critério do aspecto da realidade, ele não é sempre suficiente para fazer essa classificação. Por exemplo, no caso das preposições e das conjunções, nem sempre fica tão claro assim, só por esse aspecto, o que é uma coisa, o que é outra. Então, é preciso ter outros critérios para levar a efeito essa separação. Bom, o segundo critério acessório, então, é o das flexões. O que é isso? Existem palavras que são variáveis ou flexionáveis e palavras que são invariáveis ou inflexionáveis. O que significa isso? Existem palavras que comportam uma modificação ali no seu final, de modo a representar uma outra coisa ou aquela coisa sobre uma outra modalidade, um outro aspecto. Tá? E as palavras que comportam essa modificação, elas são então as variáveis. Por exemplo, um substantivo, eu posso dizer o rato, daqui nós temos o exemplo, eu posso dizer rato ou ratos. Bom, então, na palavra rato, eu posso adicionar esse morfema, esse Szinho no final, que significa quantidade. Então, uma coisa que era um rato, agora eu mudei sob o aspecto da quantidade, agora são mais ratos. Né? Ou eu poderia dizer rato e rata.
Então, eu mudei a desinência final, o que indica masculino, gênero masculino, e coloquei o a, que indica gênero feminino. Então, eu mudei a palavra por essa troca. Né? Eu poderia dizer ratão ou ratazana, daí eu mudei o tamanho desse animal. É um aumentativo. Tá? Então, uma palavra que flexiona em gênero, número e grau. Agora, por exemplo, a palavra portanto. Bom, a palavra portanto não posso acrescentar um S, portanto, não posso colocar portanta, nem portantão, nem portantinho. É uma palavra que não comporta variações. É uma palavra inflexionável ou invariável. Tá? Então, nós temos algumas classes que são variáveis e outras classes que são invariáveis. Então, como nós podemos ver aí no quadro, as palavras variáveis são os substantivos, os adjetivos, os verbos, alguns pronomes, os artigos e alguns numerais. Tá? Agora, as invariáveis são o advérbio, os advérbios, né, as preposições, as conjunções e as interjeições. Bom, nas palavras que são variáveis, aqui você vê o seguinte, só um detalhe. Tá? Nas palavras nominais, nos nomes, que tem variação de número, gênero e grau, temos as desinências, as chamadas desinências nominais, que é justamente o que marca a modificação de gênero e número, e os sufixos de grau, né, que marcam os graus, tá? O aumentativo e diminutivo. Tá? Já nos verbos, nós temos uma desinência específica, que se chamam as desinências verbais. E as desinências verbais não falam de gênero, número e grau, mas falam de modos verbais, tempos verbais, pessoas verbais e número verbal. Tá? Então, existem as desinências nominais e as desinências verbais. Bom, esse então é o critério da flexão. Um terceiro critério é o da função. Da funcionalidade daquelas palavras num determinado contexto. Tem 3 classes de palavras que nós podemos identificar justamente pela função que desempenham. Tá? Por exemplo, temos um tipo de pronome que são os pronomes relativos, por exemplo, a palavra que, cujo significado só se revela na hora que ela está cumprindo essa função dentro de uma frase. Por exemplo, Aquiles, que lutou em Troia, é um grande herói grego. Né? Então, essa palavra que, esse que, ela faz uma referência ao Aquiles. Né? Beleza, ela por si, o que, ela é vazia. Né? Dentro desse contexto, ela ganha o significado pela função de remeter a um nome que já havia sido expresso. Outro exemplo de palavra que desempenha uma função são as preposições. Por exemplo, a palavra de. Se eu digo a palavra de, assim não parece significar nada. Ela não tem um significado já dado. Agora, se eu digo assim, o escudo de ouro. O escudo de ouro. Bom, agora a palavra de, ela marca uma relação entre 2 termos, escudo e ouro, mostrando de que material que o escudo é feito. Né? Então tem uma relação ali entre esses 2 termos que é criada pela preposição. Aliás, as preposições têm essa função, né? A função de ligar 2 termos, fazendo uma relação entre os dois. Uma função que pode ser essa de procedência material, pode ser de posse, por exemplo, espada de Aquiles. Né? Espada de Aquiles, aí uma procedência, uma relação de posse e assim por diante. Tá? Por exemplo, também outra classe cuja a divisão se dá também sob esse aspecto da função são as conjunções. Né? As conjunções têm 2 funções básicas, como eu referi. Elas ligam 2 orações, então criam uma relação entre 2 enunciados, tá? E também elencam 2 ou mais termos de uma mesma função sintática dentro de uma oração ou um período. Né? Então, por exemplo, Aquiles
e Odisseu lutaram em Troia. Aquiles e Odisseu. A palavrinha e é uma conjunção, cuja função é ligar, relacionar dois termos que estão desempenhando a mesma função sintática nessa oração. A função de sujeito. Aquiles e Odisseu são os sujeitos dessa oração. Ou, Aquiles venceu Heitor, por isso salvou os gregos. Aquiles salvou Heitor, matou Heitor, por isso salvou os gregos. Essa palavra por isso, ela é uma conjunção que está relacionando a primeira oração, Aquiles matou Heitor, com a outra, salvou os gregos. Então é a função típica das conjunções. Então, pessoal, basicamente são esses os critérios, o aspecto da realidade que as palavras indicam, que é o critério fundamental, e é isso que é muito importante ter em mente. Depois temos dois critérios acessórios, é o critério das flexões e o critério das funções.